Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no pré-jogo do Gigante, porque hoje às 7 horas da noite teremos Vasco e Brusque pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida importantíssima que, em caso de vitória, coloca ainda mais o Vasco no G4 da competição. Iremos trazer todos os detalhes deste jogo. Volto a repetir, além de São Januário lotado, contará com um clima de decisão dentro do nosso caldeirão. Além dessas informações, vamos também falar sobre tudo o que aconteceu nesta quinta-feira de manhã, porque apesar de termos jogo às 7 horas da noite, os bastidores de São Januário estão muito agitados. Tivemos acesso a uma entrevista do Rodrigo Caetano, atual diretor do Atlético Mineiro, onde o mesmo revelou sobre a proposta da 777 Partners, sobre esse retorno ao Vasco da Gama e sobre o seu atual momento no Atlético Mineiro. Então, fique até o final do vídeo para que você possa saber tudo o que acontece e o que envolve hoje Rodrigo Caetano ao Gigante da Colina. Além disso, vamos falar também sobre 777 Partners, porque 2 representantes da empresa norte-americana desembarcaram nesta manhã de quinta-feira no Rio de Janeiro para terminar o processo de due diligence. Inclusive, expectativa grande para que os dois estejam hoje às 7 horas da noite em São Januário. Ou seja, o vídeo está repleto de informações e você não pode perder absolutamente nada. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative também o seu sininho de notificação para que você não possa perder nenhum dos nossos vídeos. E é claro, fique sempre muito bem informado de tudo o que acontece no Vasco da Gama. E aqui também deixe o seu like, pois ele é importantíssimo para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar falando sobre 777 Partners, porque, como já informado, pela parte da manhã desta quinta-feira, os 2 representantes, Nicolas Maia, que é o chefe de operações de futebol da empresa norte-americana, e o Juan Arquiniegas, desembarcaram na cidade carioca. Eles já chegaram ao Rio de Janeiro e neste momento estão em reunião com a diretoria do Vasco da Gama. Eles passaram por um longo processo de reuniões densas para explicar a proposta. Inclusive amanhã, só para esclarecer, teremos uma reunião dos 2 representantes com o Conselho da SAF, aquele conceito que a gente já informou ontem, criado pelo Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, com 15 membros também do mesmo Conselho Deliberativo. Esse conselho servirá para dar uma olhada na proposta oficial, tirar todas as dúvidas com esses 2 representantes que desembarcaram hoje ao Rio de Janeiro e passar esse parecer dos 15 membros a todos os sócios do Vasco da Gama, para que na Assembleia Geral, que acontecerá muito provavelmente em julho, para definir a venda de 70% da SAF do Vasco com a 777 Partners ou a não venda, estará todo mundo bem informado. A expectativa é que esses 15 membros do Conselho passem todas as informações possíveis para os sócios do Gigante da Colina. Então, esses 2 representantes hoje desembarcam no Vasco da Gama para ter várias reuniões com a diretoria. Amanhã, principalmente, também para ter reunião com esses 15 membros do Conselho Deliberativo, mas para terminar esse processo, né, do due diligence. Inclusive, há uma expectativa que esses 2 membros venham a estar hoje à noite em São Januário às 7 horas. Porém, como há uma série de reuniões a ser feitas, não sabe ainda se terá tempo hábil para que eles estejam presentes no caldeirão. Mas assim, um desejo que tanto o Juan Arquiniegas quanto o Nicolas Maia esteja dentro de São Januário às 7 horas para acompanhar a partida entre Vasco e Brusque. Uma outra ação que também deverá ser feita por esses 2 representantes, conversar com o Rodrigo Caetano. Lembra que a gente já informou para vocês durante toda essa semana o interesse que a 777 Partners está em cima da contratação do ex-diretor executivo do Vasco da Gama. Um diretor que hoje formou o elenco que é campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Supercopa e bicampeão mineiro. Desperta o interesse ainda mais pelo conhecimento que ele tem pelo Vasco, já que trabalhou no Gigante da Colina entre os anos de 2009 e 2011 e no ano de 2014. E nesta manhã de quinta-feira, tivemos acesso a uma entrevista do Rodrigo Caetano, onde ele revelou vários assuntos. Falou sobre essa proposta do Vasco da Gama, falou sobre o momento que ele tem com o Atlético Mineiro e a renovação que ele poderá ter com o clube de Minas Gerais, e também falou sobre 777 Partners e Vasco da Gama. Sem muita enrolação, porque temos muitas notícias nesse vídeo, dê uma olhada aí nas palavras do Rodrigo Caetano, atual diretor executivo do Atlético, nessa entrevista que ele concedeu na manhã de quinta-feira. Então, fala daí, Rodrigo Caetano. Conversa sob contrato ainda com o Galo. Se fosse qualquer coisa
fizesse parte até do meu planejamento de carreira, uma mudança, tanto o presidente como, né, o órgão colegiado formado pelos 4S saberia se eu fosse ter uma conversa com outro clube ou com outro projeto. Tenho contrato até o final do ano, pretendo cumprir e talvez no momento certo aí a gente converse. É muito mais importante eu conversar dos atletas que têm contrato até o final desse ano, que têm contrato findando, né? Renovamos aí com o Mariano, com o Hever, e agora estamos conversando para resolver a situação do Igor. O diretor de futebol é só uma peça nessa engrenagem. Por outro lado, é óbvio que eu me sinto honrado pelo nome estar sendo veiculado no Vasco. É um clube que a nível nacional me deu a grande oportunidade da minha carreira, quando eu saí do Grêmio lá pro Vasco. Sei do carinho, do respeito e principalmente até gratidão por parte de toda a torcida vascaína, como eu espero que seja o mesmo respeito e carinho, e eu percebo aqui de toda a massa atleticana. Então, em clubes os quais você tem tempo, primeiro, tempo para trabalhar, lá foram 4 anos, aqui é o meu 2º ano. Tempo, continuidade e conquistas, e realmente tem um entendimento desse processo de reconstrução, é natural que o seu nome seja lembrado com esse carinho, com esse respeito. Lá não é diferente. E eles todos lá sabem também do carinho e da gratidão que eu tenho. Então, como vocês viram aí, né, o Rodrigo Caetano esclareceu toda essa situação, inclusive, né, se tratando do Atlético Mineiro, aliás, sobre uma renovação, porque ele tem contrato com o clube de Minas Gerais apenas até o final desta temporada. Ele falou o seguinte, abre aspas, é difícil de cravar agora, no caso a renovação, independente do que venha acontecer para 2023, mesmo que amanhã venha outra pessoa ou um sucessor, espero que ele dê continuidade, ou seja, deixou aberto aí e praticamente esclareceu que não deverá permanecer no Atlético Mineiro no ano de 2023, mas também durante a mesma entrevista ele disse que dificilmente rompe contrato, no caso, saia antes do término contratual. Vamos esperar, vamos realmente deixar o tempo mostrar para o torcedor o que vai acontecer, mas pelo que aconteceu durante a coletiva, por algumas expressões, inclusive como vai aparecer aí para vocês, do Rodrigo Caetano, nesse momento ele foi perguntado sobre 7-7, você via que ele tentava desviar o olhar, ficou meio nervoso, os gestos corporais ali que mostravam esse nervosismo por parte do Rodrigo Caetano, que não evidencia, mas mostra, deixa claro que realmente alguma proposta, mesmo que negada pelo Rodrigo Caetano, pode ter sim chegado na mesa. Não uma proposta oficial, mas um projeto, um planejamento. E há uma grande expectativa que tanto o Roque Niegas quanto o Nicolás Maia, nessa chegada, nessa vinda ao Rio de Janeiro, conversem com o atual diretor executivo do Atlético Mineiro. Vamos esperar, muitas águas ainda vão rolar, muita coisa vai acontecer. Atualmente estamos no dia 26 de maio. E a expectativa é que em meados de julho a empresa norte-americana chegue no Vasco e já queira contar com o Rodrigo Caetano nesse período. Ou seja, caso haja um interesse, a 777 tem algo em torno de 1 mês e meio para conseguir firmar uma proposta e trazer o diretor executivo neste período para que ele já inicie o seu trabalho no Vasco quando a empresa norte-americana chegue no Gigante da Colina. Tá na expectativa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas vamos seguir porque ainda temos muitas informações. Eu quero falar, é claro, sobre Vasco e Brusque. Hoje às 7 horas da noite, em São Januário, as duas equipes se enfrentam. Vasco buscando uma afirmação na Série B, uma partida que, caso de vitória, pode colocar o Vasco na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. E o Brusque busca se afirmar. O Brusque busca realmente ganhar na Série B, busca sair ali daquela última parte da tabela, chegar à parte de cima. Tem um novo treinador, inclusive nessa última rodada o Brusque venceu a equipe do CRB pelo placar de 1-0, já com esse novo treinador. Então chega numa expectativa grande para essa partida de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Perdão, falei CRB, o Brusque venceu a equipe da Tombense. Então será uma partida dura. O Brusque sempre, quando vem jogar em São Januário, causa alguma dificuldade. No ano passado foi assim também. Inclusive o Brusque tinha o Edu, atual artilheiro da Série B, e inclusive um grande jogador que teria o desejo de atuar pelo Gigante da Colina, mas no início do ano o Vasco acabou não avançando nas negociações e ele fechou com a equipe do Cruzeiro. Mas para hoje, o Vasco ainda tem dúvidas com relação à sua escalação, principalmente tratando do setor ofensivo, porque o Figueiredo acabou sendo substituído na última quinta-feira contra o Guarani, sentindo dores na coxa esquerda. Foi reavaliado, teria dúvidas. Na segunda-feira, devido a essas dúvidas em cima do atleta, o Carlos Palácio treinou como titular na equipe no lugar do Figueiredo, mas o Figueiredo acabou se recuperando e hoje está relacionado
tem condições e vai a jogo. Com isso, há uma dúvida no setor ofensivo. Se o Carlos Palácio, por ter treinado na segunda, começa e inicia, né, permanece entre os titulares, ou o Figueiredo, por ter se recuperado, retorna aos 11 iniciais. A tendência é que um dos dois comece jogando no setor ofensivo. De resto, o Vasco deve ir da mesma maneira, porém, devido ao desfalque do Gabriel Dias, o Everton deverá entrar na lateral direita. Com isso, Thiago Rodrigues no gol, o Everton inteiro, Anderson Conceição e Edmar. Meio campo, Yuri Lara, Andrei, Nenê. E o ataque, Gabriel Peck, Raniel, Figueiredo ou Carlos Palácio. Essas são as únicas dúvidas da equipe. Figueiredo ou Palácio. Quem será que entrará entre os 11 iniciais? Quem tá fora, como já informado, Gabriel Dias devido ao terceiro cartão amarelo, Ulisses, Juninho e Sarrafiore, os 3 entregues ao departamento médico. O Vasco hoje tem 4 pendurados, em caso de levar o terceiro cartão amarelo, desfalcam o gigante da colina. Thiago Rodrigues, Juan Quinteiro, Zé Gabriel e Carlos Palácio. De olho nesses 4 atletas. Sobre o Brusque, volto a repetir, terá o elenco completo para a partida, mas deve fazer mudanças para surpreender o Vasco. Mudanças essas a gente já informou pela parte da manhã. O Luan Carlos, atual treinador do Brusque, vai promover essas alterações em comparação com a última partida que o Brusque fez contra a equipe da Tombense. Quer surpreender hoje a equipe do técnico Zé Ricardo. O Brusque deve ir a campo com Jordan, Pará, sim, Pará do Flamengo, Pará do Santos, Pará do Cruzeiro. Deve ser o titular na lateral direita. Zaga, Aguiar, Wallace e Ayrton na lateral esquerda. Um meio campo formado por Rodolfo Potiguar, Balotelli, Zé Matheus e Diego Jardel, enquanto no ataque, Júnior Todinho e Alex Sandro. Ninguém tá fora, nenhum desfalque para a equipe do Brusque e pendurado Bruno Aguiar e Pará. Com esse elenco, com todo o respeito à equipe do Brusque, num São Januário lotado, é obrigação vencer e vencer bem. É isso que o torcedor vascaíno, mais 21 mil ingressos vendidos, espera hoje à noite em São Januário. Se tratando do Luan Carlos, atual treinador do Brusque, falou ontem ao detetive vascaíno sobre esse confronto de hoje contra o Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Luan Carlos sobre esse confronto que será importante, tanto para o Vasco quanto também para a equipe de Santa Catarina. O Vasco é uma equipe que já tem uma forma de jogar muito consolidada. Então, quando você enfrenta equipes como o Vasco, que já tem padrão de jogo, que já tem ideias para construir, ideias bem definidas para sustentar um jogo sem bola, você precisa ter muita atenção, porque já é uma equipe com hábitos, né? Então eles já conseguem fazer de forma muito qualificada essas ações e a gente tem analisado muito bem isso. É um time que é muito vertical, que chega com qualidade pelos lados, né? Então a gente precisa ter um controle de espaço muito bom. Então a gente tem avaliado bem a equipe adversária para tentar controlar o máximo possível esse jogo. O Vasco é uma equipe que tem batedores, né, de muita qualidade. O Nenê tem uma bola parada muito bem direcionada, busca muito Quinteiro na área. São faltas também laterais bem direcionadas, assim como os escanteios. A gente já falou isso com os nossos atletas. Hoje a gente tem uma reunião com eles para dar uma analisada também em alguns comportamentos do Vasco e, sem dúvidas, a bola parada é um dos pontos mais fortes deles. Então, como vocês viram aí, né, o treinador falou, o Luan Carlos deixou bem claro a importância que essa partida terá, tanto para o Brusque, mas também a dificuldade que enfrentará jogando em São Januário, e eu quero saber a sua opinião. Tá confiante? Deixe aí nos comentários. Certo é, uma tarde bastante agitada. A gente espera que o Vasco possa conseguir essa vitória hoje às 7 horas da noite no nosso Caldeirão. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. E é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.